38. Dragon Ball Legend capítulo 285. Batalha decisiva. Autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. O Super Android 13 estava de bom humor. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Sempre há luz no fim do túnel. Quando estava diante do destino de ser massacrado a qualquer momento, quem diria que, num instante, ele se tornaria o senhor que controlava as mudanças em uma batalha, enquanto os guerreiros da chama dourada não eram nada comparados. Transbordando de orgulho, ele se moveu, suas imagens borradas se conectando em uma linha reta. Ele tomou a iniciativa inesperadamente de lançar um ataque. Tão rápido que Xiaoya se preparou e imediatamente ajustou os movimentos do corpo. Bang! Um ataque forte e penetrante na pele apareceu de repente diante de Xiaoya. Um movimento rápido e intenso se espalhou, imediatamente agitando ondas. Xiaoya estreitou os olhos e olhou friamente para o Super Android 13. Logo depois, seu corpo brilhou e apareceu atrás do Super Android 13, caindo sem hesitar. Bang! O Super Android 13, excessivamente convencido, foi brutalmente esmagado por Xiaoya contra uma montanha, que ficava em uma ilha, ao lado. Embora a força do Super Android 13 tivesse aumentado bastante, ele era como um recém-rico que ficou rico da noite para o dia, e seu comportamento e treinamento não conseguiam acompanhar isso rapidamente. Na visão de Xiaoya, sua base era fraca. Lançando um olhar para Gohan, os dois se olharam e assentiram, antes de se moverem de repente. Xiaoya e Gohan não eram mais corteses, pois usavam toda sua força ao mesmo tempo. Num instante, a situação mudou. Relâmpagos brilharam e trovões rolaram, e com o som da luta, a batalha contra o Super Android 13 começou oficialmente. Por um momento, inúmeras imagens residuais apareceram no céu, e sons retumbantes, como o de trovão, ecoaram por todo o aqui. Cada vez que se enfrentavam, o céu tremia como se um tambor estivesse sendo batido, tornando o céu caótico. Nesse momento, toda a Terra estava coberta por energia de alta potência, e o tempo ficou extraordinariamente nublado. Ah! Gohan gritou alto e de repente acelerou. Logo depois, ele lançou um ataque e, instantaneamente, uma série de ataques alternados e ordenados disparou várias vezes contra o Super Android 13, cada soco e cada tapa eram cheios de força. Embora Gohan não tivesse recebido um treinamento completo e sistemático desde a infância, desperdiçando seu bom talento, e só começasse o treinamento quando uma crise irreversível aparecia na Terra. Afinal ele nasceu em uma família famosa, então todo o conjunto de ataques era muito disciplinado. Ele não deu ao oponente chance de respirar entre a enxurrada de ataques. Quanto ao Xiaoya, sua força e nível de treinamento eram muito maiores que os de Gohan, então ele naturalmente não iria pegar leve. Vendo que o ataque de Gohan havia parado por um tempo, os ataques de Xiaoya seguiram imediatamente, sem dar espaço para o Super Android 13. Xiaoya parecia sério. Ele já tinha entendido o limite da força do Super Android 13. Embora o Super Android 13 fosse mais fraco que ele, sua energia podia durar muito mais do que ele. Depois dessa sequência incessante de ataques, a energia do Super Android 13 não parecia ter se esgotado nem um pouco. Temos que acabar com ele rápido. Ataque com força total e não segure nada. Xiaoya disse a Gohan, pois podia ver que Gohan estava sendo cauteloso. Talvez ele estivesse preocupado com a Terra. Mas agora que tinham as esferas do dragão do novo planeta Namek, não precisavam se preocupar com isso. Ok. Gohan respondeu. Ele também entendeu que o mais importante agora era eliminar o Super Android 13, e mesmo que a Terra fosse destruída no processo, ainda poderia ser reconstruída. Quanto a se os seres vivos na Terra morreriam ou não, ele não se importava. Ele não podia controlar tantas coisas, e se perdessem essa batalha, as pessoas na Terra ainda pereceriam. De repente, Gohan gritou alto e deu um soco. Imediatamente, a energia em seu corpo explodiu ainda mais violentamente, e cada ataque dele ficou ainda mais frio e poderoso. Super Android 13 de repente sentiu a pressão dobrar. Ele se sentia sobrecarregado e estava sendo gradualmente reprimido. O que está acontecendo? Eles não se importam nem um pouco com a segurança da Terra. Super Android 13 estava um pouco nervoso, especialmente quando olhava para o guerreiro da chama dourada chamado Xiaoya. A indiferença em seus olhos o deixava inquieto. A expressão do Super Android 13 ficou grave. Seus olhos completamente brancos, que quase não tinham pupilas, giravam para cima e para baixo, capturando rapidamente os movimentos dos oponentes. Como resultado, ele percebeu as falhas nos ataques e contra-atacou.
Naquele momento, Xiaia zombou. Ele tinha calculado mais ou menos a força do Super Android 13. Apesar do Super Android 13 ser forte, ainda havia certa disparidade em comparação com o Xiaia. Além disso, com a cooperação de Gohan, era apenas uma questão de tempo até vencerem o Super Android 13. Ao mesmo tempo em que Gohan lançava seus ataques em forma de tempestade, Xiaia também se preparava para um grande movimento. A luz dourada ao redor de todo o seu corpo subiu drasticamente, e sua força começou a aumentar enquanto uma aura monstruosa imediatamente brotava. Kamehameha! Gohan gritou alto. Uma onda de energia azul clara explodiu e mergulhou em direção ao Super Android 13. Emitia uma energia poderosa que destruía o céu, exterminava a terra, como a de um dragão divino. Uala! Uala! A energia rompeu o espaço e levantou redemoinhos gelados. Cada redemoinho tinha um poder destrutivo imensurável. Diante dessa onda de energia, o rosto do Super Android 13 mudou drasticamente. A velocidade da onda de energia foi muito rápida e chegou num piscar de olhos. Ele não conseguiu desviar, então rapidamente girou o punho, levantou a mão e atacou. O punho, cercado por uma luz cintilante, rapidamente avançou em direção à onda de energia. O punho colidiu com a onda de energia. Blue! A onda de energia se estilhaçou. De repente, os raios azul claro de luz ficaram laranja avermelhados e depois vermelho fogo, enquanto uma explosão violenta subia acima do mar, como uma estrela brilhante que de repente iluminou metade do planeta. De repente, o Super Android 13 saiu correndo da onda de energia em boas condições, e num piscar de olhos, apareceu na frente de Gohan. Ele acenou com o punho e bateu no abdômen de Gohan. Ah! Com um grito de arrepiar, Gohan cuspiu sangue pela boca, enquanto seu corpo voava e caía no mar abaixo. Ainda havia uma grande diferença entre Gohan e Super Android 13. O ataque do Super Android 13 fez Gohan perder instantaneamente sua habilidade de luta. Tudo aconteceu num instante, tão rápido que não podia ser capturado a olho nu. Quase assim que Gohan caiu no mar, a preparação de Xiaia foi concluída. Ele deu um passo à frente e, de repente, se aproximou do Super Android 13 e caiu com toda a força. O punho forte trouxe consigo um brilho cintilante, enquanto uma longa cauda flamejante, como a de um cometa, atingiu. Ele continha um poder que abalou a Terra. Quando tocou o braço do Super Android 13, o poder formidável foi liberado de forma explosiva. Imediatamente desceu desse braço e passou pelo torso e pernas antes de se espalhar para baixo. Caixa! O som de ossos se quebrando podia ser ouvido, e os braços do Super Android 13 ficaram dormentes enquanto ele gemia de dor. Uala! Uma onda de ar, visível a olho nu, irradiou pela superfície do oceano que foi atingido. O Super Android 13 foi atingido no fundo do oceano. Ao mesmo tempo, a placa tectônica da Terra finalmente não suportou o peso pesado e desabou com um som alto. O oceano sem fundo ferveu, e instantaneamente se formaram ondas enormes que variavam de 1.000 a 10.000 metros. Como as placas tectônicas no fundo do oceano haviam colapsado em várias seções, uma grande quantidade de água do mar foi violentamente arrastada pelas placas tectônicas e, ao mesmo tempo, o fundo do oceano ficou exposto, fazendo com que a lava emergisse do núcleo da Terra. No centro, o Super Android 13 havia mergulhado na crosta do leito marinho. A Terra não conseguiu resistir. Ah! O Super 13 de repente ficou maníaco enquanto gritava. Uh! A atmosfera ao redor mudou. Um ciclone feroz e sangrento envolveu o céu e a terra. Até o ar se distorceu por causa da atmosfera imprevisível. Planeta do Kai. Norte Kai observava incrédulo, uma mão esfregando suor na testa enquanto a outra era apertada e apoiada no peito. Nossa, esse androide é tão poderoso. Xiaia, você tem que se esforçar ainda mais para matá-lo, mesmo que precise explodir o planeta. Depois de ver o quão formidável o Super Android 13 era, Norte Kai ficou ansioso como uma formiga em uma frigideira quente. Kai do Norte estava profundamente ciente de que, se o Super Android 13 não pudesse ser morto naquele momento, ele eventualmente se tornaria várias vezes mais forte que o Freeza, e sem dúvida se tornaria o flagelo de todo o universo. A Terra havia sido gravemente danificada e estava à beira da destruição. Ao lado, o Bubbles gritou, correndo de um lado para o outro como se não entendesse por que seu dono estava preocupado. Gohan, como você está? Xiaia voou até o lado de Gohan e perguntou. No momento, Gohan estava ferido por inteiro, e as roupas de artes marciais em seu corpo estavam rasgadas em pedaços. Gohan sorriu amargamente e disse, os ataques do Super Android 13 são poderosos demais.
Eu não sou páreo para ele. Xiaoya assentiu. Guan tinha apenas 1,5 bilhão de poder de batalha, e enfrentando o Super Android 13, cujo poder de batalha era de pelo menos 2 bilhões, já era bom que ele pudesse preservar sua vida. Coma esse feijão senzu, depois fica de lado. A Terra pode não conseguir sobreviver às consequências da luta por um tempo, disse Xiara enquanto entregava um feijão senzu para Guan. Guan pegou o feijão senzu, comeu e assentiu. Senhor Xiaoya, você trabalhou duro. Guan recuou para o lado. A batalha estava ficando cada vez mais feroz. Ele não podia intervir agora. Em vez de entrar na batalha e perturbar o ritmo de luta de Xiaoya distraindo-o, era melhor recuar para o lado e observar calmamente. Talvez ele pudesse ajudar em algo. Felizmente, não trouxeram Trunks junto, caso contrário, teria sido mais complicado. Xiaoya assentiu. Ele entendia bem sua força, e ela era próxima da forma imperfeita de seu, o que era sua vantagem. Além disso, em um momento crucial, ele também poderia usar a habilidade espaço-temporal para lutar. Na opinião dele, Super Android 13 era como uma máquina que foi montada por um Raspan. Embora sua energia fosse poderosa, ele era uma máquina desajeitada. Portanto, com um rugido alto, sua força total do Super Saiyajin comum explodiu. Sentiu o sangue fervendo. Talvez ele pudesse usar essa batalha para romper a barreira do Super Saiyajin comum. O Super Android 13 enlouqueceu, e seu rosto frio estava cheio de ressentimento. Xiu. Em 10 milésimos de segundo, o corpo de Xiaoya desviava rapidamente para frente e para trás. Seu corpo era leve, às vezes desviando e às vezes lutando. Bang. 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 Inúmeros raios de energia dispararam aleatoriamente no ar e se espalharam instantaneamente. Ah! Ambos os olhos saltando enquanto ele rugia com raiva. Os músculos do Super Android 13 tremiam rapidamente, e a energia mais poderosa era transmitida para todas as partes do seu corpo. Xiaoya zombou, então desapareceu rapidamente, e de repente lançou outro ataque. Dragon Ball Legend capítulo 286, revivendo todos os seres vivos Bruon. Bruon. O caos foi despertado na atmosfera pela energia poderosa, e os fluxos de ar poderosos formaram redemoinhos, escurecendo o céu. Esses ciclones de tempestade aceleraram centenas de vezes a velocidade do som em um período muito curto e, como se fossem lâminas afiadas, parecem até rasgar o espaço, produzindo um vórtice de vácuo. Uma tempestade poderosa que poderia engolir céu e terra desceu, e um após o outro, buracos apareceram no chão. Bang! 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 O som era como um tambor sendo batido. A luta ainda estava em andamento, e no campo de batalha, Xiaoya exibia uma série de movimentos completamente coordenados. A força de Xiaoya não era nem um pouco mais fraca que a do Super Android 13, e depois que o Super Android 13 caiu na loucura, ele dominou a luta. O Super Android 13 foi forçado a uma situação sem esperança. Silencioso, o rosto do Super Android 13 estava sombrio, sangue pingando continuamente dos cantos da boca. Bang! O corpo do Super Android 13 tremeu de repente, e uma dor lancinante surgiu. Seu rosto estava frio, extremamente chocado com a força do oponente. A sensação de estar reprimido era bastante desconfortável. Uma aura densa e assassina de repente envolveu o corpo do Super Android 13, e seu rosto frio ficou ainda mais distorcido. Nesse momento, seu comportamento convencido anterior havia desaparecido e se transformado em medo intenso. Droga! Por que esse guerreiro da chama dourada é tão forte? Eu obviamente sou um Super Android, mas... Super Android 13 estava apavorado, e novamente, um medo surgiu em seu coração. De repente, a voz ansiosa de Norte-Kai chegou. Xiaoya, Guan, a Terra não consegue resistir a energias tão poderosas, portanto, logo vai colapsar. Então, você não precisa se importar com a segurança da Terra e atacar com toda a sua força. No momento, é mais importante eliminar o Android. Se a Terra for destruída, você pode usar as esferas do dragão para restaurá-la. Ok. Xiaoya obedeceu. Ele originalmente queria usar o Super Android 13 para romper o gargalo do Super Saiyajin comum, mas parecia que ainda faltava um ponto de virada específico. Só podia procurar outra oportunidade. Esse tio é um Super Android, então vão pro inferno. Os olhos do Super Android 13 estavam vermelhos. Ele vinha se escondendo por tantos anos e, finalmente, obteve o poder que tanto desejava, por isso, ele não podia tolerar se tornar o fraco sendo pisoteado novamente. Vendo que o momento estava maduro, Xiaoya secretamente gesticulou para Guan,
que entendeu a dica e assentiu, e então, ambos lançaram simultaneamente o ataque final. Soco quebrador do espaço-tempo. Kami. Ami. Ah! Dois feixes de luz, um branco e outro azul, desceram do céu, e então, ambas as energias hegemônicas se fundiram. De repente, uma luz deslumbrante rompeu, e a energia majestosa passou rapidamente, transformando-se em uma bola redonda do tamanho de polo aquático. Se o tempo desacelerasse nesse momento, podia-se ver que pequenas distorções haviam surgido onde sua superfície redonda estava em contato com o ar, e ondulações vermelho-sangue distorciam o espaço. Era uma rachadura espacial vermelha-sangue. Não. Super Android 13 ficou assustado. Ele sabia que absolutamente não poderia aceitar essa mudança. Fugir. Esse pensamento não pôde ser impedido de surgir no coração do Super Android 13, sem dúvida. Ele colocaria salvar a própria vida em primeiro lugar, mas quando esse pensamento acabara de surgir em seu coração, uma estocada poderosa veio de trás dele. Super Android 13 de repente soltou um grito de partir o coração, e seu corpo inteiro foi inesperadamente empurrado na direção da bola do tamanho da bola aquática. O corpo do Super Android 13 foi violentamente distorcido pela força imensa, e todo o seu corpo se dobrou na direção oposta, sua cabeça se virou e, pelos cantos dos olhos, viu vagamente uma figura desaparecendo. Foi o Shia. Não. Super Android 13 gritou de relutância, seu corpo sentindo uma dor insuportavelmente intensa. Sob a energia majestosa, o corpo do Super Android 13 foi submetido a um intenso bombardeio e corrosão, e ele foi rapidamente empurrado para o núcleo da Terra. Ao mesmo tempo, seu corpo foi lentamente consumido pela enorme quantidade de energia, até que ele desapareceu. A fumaça que permeava o ambiente não se dissipou, ao contrário, continuou a se mover em direção ao núcleo da Terra. Vamos, a Terra está à beira da destruição. O rosto de Shia mudou, e ele rapidamente chegou ao lado de Guan, segurou seu braço e lançou a transmissão instantânea. Devido ao aumento da força de Shia, o fraco campo de energia gerado pela Terra não foi suficiente para afetar o uso de sua transmissão instantânea. Agora, mesmo a explosão planetária que ocorreu quando Shia lutou com o Rei Davidu não poderia interferir no uso da transmissão instantânea. Logo depois de desaparecerem, com um clarão brilhante e cintilante, a Terra finalmente desapareceu do universo sem limites. No novo planeta Namek, Shia e Guan apareceram em estado lamentável, e assim que pousaram no chão, arfaram por ar. Guan, e os androides. Ao ver Shia e Guan aparecerem de repente em um estado lamentável, como se tivessem passado por uma guerra, o mestre Rosie avançou e perguntou. Após um pouco de descanso, Guan os informou sobre o que aconteceu na Terra. Embora tenhamos finalmente aniquilado os androides, a Terra também foi destruída. Suspiro. Era inevitável. Felizmente, temos esferas de dragão aqui que podem restaurar a Terra. Suspirou o mestre Rosie e disse. Shia olhou para os Namekianos ao lado e perguntou. Aliás, um desejo já foi usado agora, então quanto tempo levaria para fazer um desejo novamente? Dendi respondeu, o período de ajuste das esferas do dragão do planeta Namek equivale a 3 meses na Terra, mas se apenas um desejo for usado, as esferas podem se recuperar após apenas um mês. Shia assentiu. As esferas do dragão do planeta Namek poderiam realizar 3 desejos em 3 meses. Um desejo resultaria em um período de ajuste de um mês. Afinal, elas foram criadas a partir dos fragmentos das superesferas do dragão, que eram muito melhores do que as esferas do dragão da Terra. Então, vamos viver no novo planeta Namek por um mês. Shia tomou sua decisão e disse. Ok. Todos assentiram. Os Namekianos também receberam seus amigos para viver no novo planeta Namek, mas Bulma franziu a testa e disse, nesse caso, a pesquisa do dispositivo de viagem interdimensional será atrasada novamente. Não há outro jeito. Se realmente não funcionar, vou pensar em outro jeito. Shia balançou a cabeça e disse. A pesquisa de Bulma, sem dúvida, teve que ser adiada. Ela foi forçada pelas circunstâncias. Shia naturalmente não a culpava, mas não podia se dar ao luxo de perder tempo ali. Parecia que ele precisava procurar um plano B. Me desculpe mesmo. Bulma ficou um pouco envergonhada. Afinal, Shia lhes deu uma ajuda enorme, mas eles não podiam ajudá-lo. Tudo bem, Shia balançou a cabeça e disse. O tempo passou, e num piscar de olhos, um mês se passou. Dendi convocou novamente o Shenron do planeta Namek. Porunga, por favor, restaure o planeta Terra.
Dende fez o pedido de acordo com o Gohan e outros pedidos. Os olhos de dragão vermelho sangue de Porunga se arregalaram e ele disse, esse desejo é muito fácil. Lá, a Terra foi restaurada. No distante sistema solar, um planeta azul reapareceu na órbita, e no espaço distante de dimensão superior, a Torre Corin e o Mirante reapareceram. O desejo era apenas restaurar um planeta chamado Terra, porém, os seres vivos não foram restaurados. Para o segundo desejo, por favor, restaure os corpos físicos dos seres vivos e terráqueos que morreram direta ou indiretamente devido aos androides, sob a premissa de que as almas dessas pessoas ainda não reencarnaram. Dende continuou fazendo um pedido. Se as almas já tivessem reencarnado, seria inútil mesmo que seus corpos fossem restaurados. Uma luz vermelha piscou, e o poder de Porunga começou a agir na Terra. Então, as ruas e vielas da Terra estavam cobertas de inúmeros corpos sem alma. Para o terceiro desejo, por favor, ressuscite os seres e terráqueos que morreram por causa dos androides. Uma vez feito o terceiro desejo, as inúmeras almas no submundo, seja no inferno ou no céu, foram todas ressuscitadas, desde que tivessem morrido por causa dos androides. Nas ruínas de uma cidade, o barrigudo Yajirobe tocou a testa e se levantou. HM. Eu não fui morto. Como é que estou vivo? Agora mesmo, sentiu que ainda estava no submundo, mas de repente, havia retornado à Terra. Será que? Esferas do dragão? Sim. Deve ser Gohan e outros que usaram as esferas do dragão. Então isso significa que os androides foram eliminados? Yajirobe caiu em lágrimas ao olhar para os terráqueos nas ruas que ainda se perguntavam o que estava acontecendo enquanto se levantavam, uma emoção intensa crescendo em seu coração. Ah, o que aconteceu com a gente? Deus. Deve ser um milagre de Deus. Em toda a Terra, as pessoas estavam felizes e animadas, e então, se prostraram devotamente, sentindo-se profundamente gratas ao Deus que as ressuscitou. Em Chilloucout, o velho Kami e o Sr. Popo acordaram, olharam para o mundo mortal com um sorriso no rosto e disseram, Gohan é muito mais qualificado do que eu para ser Kami. Kami! Exclamou o Sr. Popo. Antes, Goku recusou a posição de Kami, mas Gohan não recusaria também, certo? Em um cânion largo e vazio, Piccolo, Vegeta, Kuririn, e Yamcha, guerreiros de Dragon Ball estavam sendo revividos um após o outro. Dragon Ball Legend capítulo 287, o método para voltar após fazer o pedido com as esferas do dragão do novo planeta Namek. Shia e os outros se despediram dos Namekianos e retornaram à Terra. Em West City, todo o trabalho de reconstrução estava sendo realizado de forma ordenada. Diante da multidão densa, as ruínas de West City não podiam acomodar tantas pessoas, então as pessoas só podiam viver em tendas simples. Depois de se reunirem com amigos que não viam há muitos anos, Bulma e Launch se olharam e sorriram enquanto os recebiam felizes. Gohan, você foi muito bem. Tenho assistido sua apresentação nesses anos do submundo, disse Piccolo, que usava uma capa, seu rosto rígido revelando um sorriso. Piccolo era uma pessoa que raramente expressava suas emoções, mas ele realmente se importava com Gohan. De muitas formas, Piccolo foi ainda mais pai para Gohan do que Goku. Tio Piccolo. Gohan deu um passo à frente animado e gritou. Do outro lado, Trunks estava timidamente na frente de Vegeta. Sentia estranha familiaridade com o pai que nunca conhecera. Vegeta riu friamente e disse, seu desempenho não foi ruim, embora não tão bom quanto o do filho do Kakarote. Dizendo isso, Vegeta olhou para Trunks com as mãos cruzadas sobre o peito. Trunks tinha apenas 14 anos e havia se tornado um Super Saiyajin. Quanto a isso, Vegeta ficou realmente muito satisfeito, mas o orgulho de um príncipe Saiyajin dificultava que ele expressasse os sentimentos em seu coração. Pai! Trunks gritou. Vegeta ficou atônito por um momento antes de tossir levemente e dizer, você vai me acompanhar para treinar depois. Preciso te ensinar direito a treinar para que você supere aquele pirralho, Gohan, o quanto antes. Você é descendente da família real dos Saiyajins e não pode perder para o filho de um guerreiro de baixo nível. Entendeu? Sim. Trunks ficou surpreso. Meu pai é exatamente como minha mãe descreveu. Ele é muito orgulhoso e, por isso, não é bom em expressar seus sentimentos. No entanto, Trunks percebeu que Vegeta realmente se importa com ele, com seu filho. Tosse. Tosse. Afastando-se do entusiasmado Trunks, Vegeta chegou na frente de Shia. Senhor Shia, muito obrigado, disse educadamente orgulhoso Vegeta. Shia ficou um pouco surpreso, então sorriu e assentiu.
Parecia que viver no submundo por mais de uma década havia mudado muito Vegeta. Você pode me contar sobre a situação no outro mundo? Vegeta perguntou. Claro. Jiraiya sorriu e respondeu, então informou vividamente Vegeta sobre a situação do seu mundo. Quando Vegeta soube que Jiraiya levou mais de 10.000 Saiyajins quando o planeta Vegeta foi destruído e construiu um novo lar no planeta Ongsan, ficou tão animado que seu rosto ficou vermelho como um tomate. No coração de Vegeta, sua raça ocupa uma grande proporção, mesmo que fossem os Saiyajins de um espaço-tempo diferente. Ele ficou feliz ao saber que eles estavam se desenvolvendo e se expandindo. Esses Saiyajins têm muita sorte de ter um líder como você, disse Vegeta com um suspiro. Ele podia perceber que, sob a liderança de Jiraiya, os Saiyajins haviam ido muito além da Era Dourada do passado. Também ouvi falar disso, Miers. Ela costumava ser uma gênio no mesmo nível de mim. Infelizmente, ela morreu depois no planeta Vegeta. No entanto, nunca ouvi seu nome antes, Sr. Jiraiya. Vegeta estava desconfiado. Jiraiya havia feito conquistas notáveis no outro espaço-tempo, mas por que ele nunca ouvira falar de Jiraiya em seu espaço-tempo? Jiraiya murmurou em seu peito. Seria realmente inacreditável se você tivesse ouvido falar de mim, e mesmo que este mundo realmente tivesse um Saiyajin aborígene chamado Jiraiya, ele seria apenas um guerreiro de nível médio comum, não um transmigrador como eu. Inesperadamente, Xiling e Mies deste mundo já estão mortos. Talvez a história tenha sido um pouco diferente. Jiraiya casualmente encontrou um motivo e desviou da pergunta. Vegeta assentiu, sem desconfiar dele. Isso já era passado para ele. Além disso, esse mundo nem sequer tinha a lenda do Super Saiyajin, então era óbvio que ambos os mundos eram diferentes. Não adiantava ficar confuso. Certo, você falou sobre a classificação dos níveis dos Super Saiyajins, e eu também refleti sobre isso quando estava no submundo. Achei que ainda deveria ter conseguido fazer uma transformação ainda mais poderosa acima do Super Saiyajin Full Power, mas infelizmente, eu não tinha um corpo físico naquela época e não conseguia treinar. Incrível. Jiraiya ficou surpreso. Vegeta até conseguia imaginar vagamente sobre a fase Super Saiyajin 2, mas pensando melhor, Vegeta era originalmente uma pessoa talentosa e inteligente, porém, é uma pena que ele não tenha podido treinar no submundo, e depois de pensar por mais de 10 anos, talvez ele já tivesse pensado profundamente sobre os reinos dos Super Saiyajins. Jiraiya disse, talvez acima do primeiro estágio de Super Saiyajin, haja uma transformação superior. Bem, tenho bastante tempo para treinar direito. Infelizmente, aquele desgraçado, Kakarote, agora está no céu. Talvez ele já tivesse dado esse passo. Vegeta xingou de repente. Goku era diferente de Vegeta. Goku era uma pessoa que havia feito muitos grandes feitos, para poder manter seu corpo físico após a morte. Agora, Goku talvez já tenha treinado para a fase de Super Saiyajin 2 no céu. Não, pelo período de tempo. Talvez ele já tivesse desenvolvido o Super Saiyajin 3. Ei, Sr. Jiraiya, você não quer voltar para o seu próprio mundo? Já pensei nisso, e talvez você possa usar o poder das esferas do dragão da terra para voltar. Bulma se aproximou com uma pilha de comida deliciosa e disse. Jiraiya balançou a cabeça. O Shenron da Terra definitivamente não podia ajudá-lo com esse método de viajar pelo espaço-tempo, mas depois de hesitar, uma luz brilhante de repente passou por sua mente. O que a Bulma disse também não estava errado. Embora Shenron não pudesse ajudá-lo a viajar pelo espaço-tempo, ele poderia ajudá-lo a encontrar um método de volta. Assim como mais tarde na história original, quando o deus da destruição, Berus, estava procurando um deus Super Saiyajin, ele alcançou seu objetivo fazendo um pedido usando Shenron. Certo, certo, Shenron pode ter uma solução. Jiraiya de repente ficou radiante. Bulma sorriu e gritou para Trunks, rápido, vá buscar as esferas do dragão da terra. Mais cedo, quando o Android 17-18 apareceu pela primeira vez, para se preparar para circunstâncias imprevistas, Bulma e outros começaram a coletar as 7 esferas do dragão, mas não puderam fazer um pedido, pois Piccolo já havia sido morto pelos androides. Trunks respondeu. Ele então correu para dentro da casa e rapidamente pegou um grande prato com 7 esferas de dragão laranja escuro colocadas nele. Após a invocação, o céu escureceu, e logo, a figura esguia de Shenron flutuava no céu.
Suas escamas verdes se moviam de um lado para outro pelas nuvens escuras, enquanto uma cabeça sinistra espreitava entre as nuvens densas. Xiaia parecia solene ao dizer: Shenron, você conhece o universo paralelo? Shenron ficou em silêncio por um momento antes de dizer: eu não sabia antes, mas agora eu sei. Por favor, me diga como viajar no tempo e no espaço. Xiaia gritou alto, e então esperou nervosamente a resposta de Shenron. Shenron abaixou a cabeça e disse: viagem no tempo é estritamente proibida pelos deuses, porque viajar de um lado para outro por uma linha do tempo pode ter consequências irreversíveis. Mas se um universo paralelo já existe, então existe um método para viajar entre dois universos paralelos. Qual um método? Xiaia perguntou impaciente. Se você usar o anel do tempo do Supremo Kai, pode realmente pular entre universos paralelos. No entanto, apenas os Kais Supremos podem usar o anel do tempo. Além disso, eles não podem levar mortais quando pulam entre universos paralelos. De certa forma, os Supremos Kai eram um tipo especial de seres vivos. Eles mantinham a ordem no universo, e seu dever era proteger o universo. Portanto, mesmo que viajassem pelo tempo e espaço, não se comportariam de uma forma que prejudicasse o universo. Anel do Tempo. Xiaia murmurou em voz baixa, gravando esse nome em seu coração. Quanto a saber se só os Supremos Kais poderiam usá-lo ou não, Xiaia pretendia tentar primeiro. Planeta do Kai na dimensão superior. O Kai do Norte olhou para a cena de Xiaia invocando Shenron com choque e disse: Supremo Kai. Existe mesmo um Kai Supremo neste mundo. Achei que eles fossem só uma lenda. Como deuses que governavam todos os Kais e grandes Kai, os Kais Supremos eram existências extremamente nobres e misteriosas. Até mesmo o Norte Kai, que comandava um quarto do universo, nunca tinha visto a aparência augusta de um Kai Supremo antes. Ai, se os Kais Supremos realmente existem, por que eles não apareceram quando o Deus da Destruição nasceu? Meu planeta lamentável. Ah! Norte Kai ficou triste enquanto chorava, sentindo-se como se tivesse sido abandonado. Se o Supremo Kai pudesse ter agido quando o Deus da Destruição estava destruindo seu planeta, então ele não seria tão pequeno agora. No entanto, o Kai do Norte estava realmente acusando injustamente o Supremo Kai. Deve-se saber que um desastre, que varreu todo o universo, ocorreu no mundo sagrado dos Kai em tempos antigos, e mais tarde, o Supremo Kai foi engolido por Majin Buu. Já não havia ninguém que soubesse da lenda do Deus da Destruição, Berus, e o único Supremo Kai do Leste ainda era muito jovem, e ele só tinha prestado atenção a Majin Buu, sem saber que existia uma existência como Deus da Destruição no universo, porque, além de dormir, o Deus da Destruição, Berus, só brincava no mundo mortal e raramente se intrometia no mundo sagrado dos assuntos dos Kai. No fim, Kai não sabia da existência do Supremo Kai, e o Supremo Kai não sabia da existência do Deus da Destruição. Ainda assim, o Kai do mundo mortal havia visto o Deus da Destruição. É realmente confuso. Dragon Ball Legend capítulo 288, Mundo Sagrado dos Kai. Depois de saber com Shenron que o Anel do Tempo poderia ser usado para viajar no tempo e no espaço, Xiaia gravou o nome Anel do Tempo em seu coração. Ele planejava pedir ao Supremo Kai para deixá-lo experimentar o Anel do Tempo. Claro, isso era apenas um plano B, pois a taxa de sucesso era extremamente baixa, era apenas uma possibilidade, e Xiaia não tinha muita esperança nesse plano. Xiaia disse a Bulma: por enquanto, deixe de lado a questão do Anel do Tempo e, por favor, apresse a pesquisa do dispositivo de viagem interdimensional. Eu sei. Bulma assentiu. Ela estava se sentindo muito bem, pois Vegeta e outros haviam sido ressuscitados, e de repente parecia muito mais jovem. Senhor Xiaia, pretende procurar o Supremo Kai das lendas? Gohan e Videl vieram até eles e perguntaram surpresos novamente. Shenron não disse que só o Supremo Kai pode usar o Anel do Tempo? Xiaia olhou para os dois e disse: embora Shenron tenha dito que o Anel do Tempo só pode ser usado por Kais Supremos, eu certamente não gostaria de tentar. Depois disso, avaliou Gohan e Videl e pensou: parece que Gohan e Videl também vão acabar juntos neste mundo. Devido ao caos causado pelos androides 17 e 18, a história deste mundo era bastante diferente do mundo principal da obra original. Pegue Majin Buu, por exemplo. Xiaia tinha certeza de que este mundo definitivamente tinha Majin Buu, e assim como o mundo de Trunks do futuro, o Majin Buu deste mundo ainda não havia vindo à Terra. Majin Buu precisava de muita energia para acordar.
Talvez Babidi tenha visto que a Terra havia se tornado um inferno e que o número de criaturas vivas restantes era muito pouco. Então ele desistiu da intenção de acordar Majin Buu na Terra. Mas agora que a Terra se recuperou, até mesmo os guerreiros de Dragon Ball, como Vegeta, foram ressuscitados. Talvez Babidi volte a mirar a Terra. Xiaia não tinha certeza se aquilo poderia ser considerado uma bênção ou um desastre. Tosse. Tosse. Senhor Xiaia, o paradeiro do Supremo Kai não é conhecido. Então você não conseguirá encontrar o Supremo Kai. Nesse momento, uma voz suave de repente ecoou no céu. Todos os presentes ouviram essa voz. Era a voz do Kai do Norte. Kai do Norte. Xiaia ficou um pouco surpreso. A voz de Norte Kai foi ouvida novamente, dizendo: se não fosse porque você invocou Shenron desta vez, eu nem saberia que realmente existia um Kai Supremo neste mundo. Sua intenção de pegar emprestado o Anel do Tempo do Supremo Kai é basicamente impossível. Se Xia nem conseguia encontrar o Kai Supremo, era naturalmente impossível falar sobre pegar emprestado o Anel do Tempo. No entanto, o Kai do Norte não sabia que havia um mapa estelar de todo o universo na mente de Xiaia, incluindo o mundo sagrado dos Kai. Xiaia sorriu e disse: não há nada impossível, sem contar que eu sei do paradeiro do Supremo Kai. Ao ouvir isso, Norte Kai ficou surpreso e exclamou: o quê? Você sabe onde está o Supremo Kai? Até o Kai do Norte só havia descoberto a existência do Kai Supremo agora mesmo, mas um mortal como Xiaia sabia onde ele estava. Mas ao lembrar que Xiaia era um Saiyajin de outro espaço-tempo, era mais aceitável para ele que Xiaia, talvez, soubesse de algo. Xiaia assentiu e disse ao Kai do Norte: os Kais Supremos vivem no mundo sagrado dos Kai, que está na dimensão mais alta do universo. Nos tempos antigos, havia os Supremos Kai do Norte, Sul, Leste e Oeste, assim como o Grande Supremo Kai, que governa tudo, totalizando 5 Supremos Kais. Todos viviam no mundo sagrado dos Kai. No entanto, devido a um demônio extremamente poderoso que trouxe o caos ao mundo, só resta o Supremo Kai do Leste agora. Você sabe tantas coisas. Tudo isso aconteceu no outro mundo? Kai do Norte perguntou surpreso. Sim, respondeu Xiaia. Kai do Norte suspirou e disse: assuntos relacionados ao espaço-tempo são realmente complicados. Esquece. Se puder encontrar o Supremo Kai, por favor, diga-o a ele em nome deste velho. Tudo bem, concordou Xiaia prontamente. Depois, conversou com Bulma e outros por um tempo. Depois disso, foi treinar em reclusão. Antes de ir para o mundo sagrado dos Kai, Xiaia precisava melhorar sua força novamente. No momento, Xiaia ainda estava no auge do nível de Super Saiyajin comum, que era bem próximo do nível de Super Saiyajin ascendido. No entanto, a força de Xiaia no modo Super Saiyajin atual não era mais fraca que a de Vegeta, que saiu da Câmara do Tempo Hiperbólica após entrar nela pela primeira vez na obra original. Mas essa pequena força ainda não era suficiente, pois ele iria para o mundo sagrado dos Kai. Às vezes, quando se está equipado com força suficiente, as conversas podem acontecer sem problemas, seja para dissuadir pela força ou para conversar como iguais. A força é necessária para ter a vantagem. O mundo sagrado dos Kai estava localizado na dimensão mais alta do universo 7, que era difícil de alcançar para todos os deuses. Supremos Kais, que vivem no mundo sagrado dos Kai, são existências divinas, e têm a autoridade suprema para governar todo o universo. Um Kai Supremo geralmente é responsável por criar vida e planetas e manter o equilíbrio básico do universo. No entanto, ao contrário do Deus da Destruição, que destrói, a força de um Kai Supremo é mais voltada para a proteção, carecendo assim de força absoluta como a de um Deus da Destruição. No entanto, isso não implica que um Kai Supremo não seja forte. Pelo contrário, um Kai Supremo é muito forte, mas apenas mais fraco quando comparado a Majin Buu e um Deus da Destruição. Todo Supremo Kai tem a habilidade de beliscar Freeza até a morte com apenas uma mão. Embora o Supremo Kai do Leste parecesse bastante fraco diante de Majin Buu, Xiaia sabia que o Supremo Kai do Leste era, de fato, muito forte. Ele pode não ser tão forte quanto o Rei da Bura do Reino dos Demônios, mas definitivamente tinha um poder de batalha próximo do Super Saiyajin em poder total. O Supremo Kai do Leste tinha uma personalidade relativamente gentil e podia ser considerado uma pessoa de bom coração. No entanto, seu atendente, Kibito, era o problemático. Kibito olhou levemente para os terráqueos do mundo imortal, o que era compreensível para um deus. Então,
Se Xiaia pretende pegar emprestado o Anel do Tempo do Supremo Kai do Leste, ele precisaria melhorar ainda mais sua força. Para forjar ferro, é preciso ser forte, e o pré-requisito para conversar como iguais era ter força suficiente para igualar. Depois, Xiaia encontrou um planalto montanhoso exuberante e começou a treinar. Primeiro, ele precisava chegar ao reino do Super Saiyajin ascendido o mais rápido possível. Até lá, com sua amplificação de força de alto nível, ele basicamente teria força no nível da forma perfeita de células. O treinamento era um trabalho monótono e tedioso, e Xiaia treinava sozinha no planalto. Ele treinou por 2 meses e depois foi acompanhado por Vegeta, que não conseguiu se conter e se juntou a ele. Com o passar do tempo, ambos fizeram progressos rápidos. Após mais 3 meses, Xiaia teve seu desejo realizado ao finalmente ultrapassar os limites do Super Saiyajin comum e alcançar o reino dos Super Saiyajins ascendidos. Sua força aumentou 50 vezes sobre o estado normal no reino inicial e ordinário do Super Saiyajin e aumentou 65 vezes no reino do Super Saiyajin ascendido, enquanto estava no Super Saiyajin de poder total. Como ele se adaptava à transformação de Super Saiyajin todos os dias, ele podia realizar transformações ainda mais poderosas durante as batalhas, aumentando sua força em aproximadamente 80 vezes. Nesse momento, Xiaia havia rompido o reino do Super Saiyajin comum e alcançado o terceiro estágio do Super Saiyajin 1, porque o método que ele usou para alcançar o nível de Super Saiyajin era diferente dos métodos de Goku e Vegeta. Como dizem, se o primeiro passo foi rápido, então todos os passos sucessivos também seriam rápidos. Sua força atual não era mais fraca que a do Super Saiyajin de poder total, atingindo uma amplificação impressionante de 80 vezes. Xiaia, sua força depois de se transformar é muito maior que a minha. O loiro olhos verdes Vegeta olhou incrédulo para a forma Super Saiyajin de Xiaia. Ele também havia superado o reino dos Super Saiyajins comuns, mas Xiaia era muito mais poderoso que ele. Isso pode ser por causa de uma base sólida. Xiaia sorriu e disse. Um aumento de força de até 80 vezes, resultando em 4 bilhões de poder de rebatedor, permitiu que Xiaia alcançasse o nível de forma Seu Perfect em um único golpe. Neste universo 7, atualmente, apenas algumas pessoas teriam um poder de batalha maior que Xiaia. Vegeta bufou com a cara tensa, mas não rebateu. Como um Saiyajin puro, e sendo também a elite da raça Saiyajin, Vegeta e Xiaia se davam bem. Ele sabia que Xiaia não dependia de raiva intensa para romper o reino dos Super Saiyajins, e naturalmente ultrapassava os limites do corpo. As vantagens trazidas por esse método inovador eram óbvias. Mundo sagrado dos Kai. Numerosos planetas divinos giravam nesse vasto e sagrado espaço. Era uma pastagem verdejante com planetas arredondados projetando sua sombra sobre o céu azul. Todo o lugar estava impregnado de sagrado. De repente, um feixe de luz brilhou na gramínea, e a figura de Xiaia apareceu no mundo sagrado dos Kai. Está vazio como sempre. Ao dizer isso, Xiaia respirou fundo a aura refrescante do mundo sagrado dos Kai e soltou um suspiro. Depois de romper o reino dos Super Saiyajins comuns na Terra, ele veio sozinho ao mundo sagrado dos Kai para tentar a sorte, pois gradualmente sentia que a pesquisa de Bulma não estava avançando. Dragon Ball Legend capítulo 289 Anel do Tempo. Quando Xiaia entrou no mundo sagrado dos Kai, não escondeu sua aura. A aura vasta e majestosa era como um farol em um mar calmo e escuro, enquanto uma tempestade rapidamente varria a maior parte do planeta divino. Logo, duas figuras apareceram à sua frente, uma alta e outra baixa, vestindo a roupa do Supremo Kai. Supremo Caixin do Leste e o assistente Kibito. Xiaia sorriu ao olhar para as duas pessoas que haviam aparecido à sua frente. O atendente, Kibito, sempre menosprezava os mortais, especialmente os que ousavam pisar no sagrado mundo sagrado dos Kai. Então ele repreendeu com raiva: Mortal, quem é você? Este lugar sagrado não é algo em que você possa pisar, então, por favor, saia imediatamente. Embora Kibito não soubesse como o mortal soube do mundo sagrado dos Kai e como o mortal chegou aqui, ele não permitiria que a santidade da terra sagrada fosse poluída pelos mortais. Com certeza, ele é realmente arrogante. Xiaia balançou a cabeça. A arrogância de Kibito parecia ser o senso inato de superioridade como Deus, mas esse senso de superioridade não duraria muito diante da força absoluta, pois Xiaia prendeu a respiração em concentração e imediatamente se transformou em sua forma de Super Saiyajin. Naquele momento,
Ele exalava uma força imponente, que podia ser comparada à forma perfeita celular. Era majestoso e vasto como um buraco negro, profundo e assustador. Sentindo a energia infinita exalada por Xiaya, Kibito ficou chocado por um momento e sua expressão ficou complicada ao pensar: esse mortal veio provocar o Supremo Kai. Quando um especialista assim apareceu no mundo mortal, o Supremo Kashin do Leste olhou surpreso para o humano à sua frente. A força deste humano é quase a mesma do rei do reino dos demônios, Dabura, pensou o Supremo Kashin do Leste em seu coração. No entanto, como não sentiu uma aura maligna como a do rei Dabura de Xiaya, o Supremo Kai do Leste estava calmo. Supremo Kai do Leste, vim aqui na esperança de que você me empreste o Anel do Tempo para usar. Xiaya foi direto ao ponto e declarou seu motivo de vir. O Supremo Kai do Leste franziu a testa e repetiu uma vez: Anel do Tempo. Insolente. Como eu ousar ser tão rude com o Supremo Kai? Nesse momento, Kibito gritou com raiva em voz alta. Esse mortal ousou usar esse tom para falar com o Supremo Kai, xingou Kibito em seu coração. HM. Xiaya olhou para Kibito, seus olhos verdes calmos estavam frios. Kibito, recue. O Supremo Kai do Leste gritou. Em comparação com o assistente Kibito, o Supremo Kai do Leste não era tendencioso contra mortais. Além disso, ele via que Xiaya não era alguém para ser levado levianamente. Não seria bom ficar hostil com ele sem motivo, pensou o Supremo Kai do Leste. Tudo bem. Kibito respondeu obedientemente e então se afastou para o lado. O Supremo Kai do Leste disse a Xiaya: este cavaleiro, embora eu não saiba onde você aprendeu sobre os Anéis do Tempo, quero lembrar que um Anel do Tempo é um acessório mágico que só os Kais Supremos podem usar. Então, mesmo que você consiga, não vai adiantar. Xiaya sorriu e disse: eu já sei disso. Para ser sincero, não sou um humano deste espaço-tempo, então quero voltar ao meu próprio mundo. No entanto, preciso da ajuda de um Anel do Tempo. Você não é deste espaço-tempo? O Supremo Kai do Leste ficou muito surpreso, sua expressão ficando solene. Viagem no tempo é explicitamente proibida. Senhores, vocês podem facilmente causar a destruição do mundo fazendo isso, disse solenemente o Supremo Kai do Leste. Xiaya olhou para o Supremo Kai do Leste e sabia que ele não lhe emprestaria o Anel do Tempo se ele não inventasse algo útil, então explicou como chegou a este mundo. Tenho uma habilidade de espaço-tempo, então, quando fui sugado por um enorme buraco negro, pulei uma rachadura no tempo e espaço. Na verdade, eu não pretendia entrar neste mundo. Ouvindo, o Supremo Kai do Leste rapidamente percebeu a autenticidade do que Xiaya disse e assentiu, dizendo: então você não viajou no tempo, e só viajou de um universo paralelo. Isso definitivamente não causará um desastre, já que você veio de um universo paralelo já existente. Como você não é um humano deste espaço-tempo, realmente não é adequado que você permaneça neste mundo. Depois disso, abaixou a cabeça e murmurou para si mesmo, pesando os prós e contras. Xiaya riu e soube que o Supremo Kai do Leste já havia mudado de ideia. Então, decidiu lhe dar uma informação importante. Se o Supremo Kai do Leste estiver disposto a me emprestar o Anel do Tempo, posso te dizer como lidar com Majin Buu. Majin Buu. O Supremo Kai do Leste ficou chocado. Como você sabe sobre Majin Buu? Assim, você vem de um universo paralelo, então talvez a história desse mundo seja um pouco diferente. O Supremo Kai do Leste murmurou para si mesmo, levantou a cabeça e olhou para Xiaya seriamente, antes de dizer: se você puder fornecer as pistas sobre Majin Buu, não há mal em emprestar o Anel do Tempo. Se havia algo que mais preocupava o Supremo Kai do Leste, era definitivamente o Majin Buu. A existência de Majin Buu era como um espinho preso em sua garganta. Muitos anos se passaram, e só restava um Supremo Kai no universo, tudo isso graças a Majin Buu. Se o problema de Majin Buu não fosse resolvido, ele não teria paz de espírito. Xiaya disse: se você quiser lidar com Majin Buu, existem dois métodos. Uma é encontrar um guerreiro no mundo mortal que possa derrotar Majin Buu. Para isso, posso indicar alguém para você. Existem alguns Super Saiyajins poderosos na Terra, localizada na área norte, e depois de mais alguns anos de treinamento, eles seriam suficientes para ajudar você a lidar com Majin Buu. Como isso é possível? Como esses mortais triviais podem ser oponentes de Majin Buu? Kibito refutou, incrédulo. Deve-se entender que, no passado antigo, nem mesmo o grande Supremo Kai era opositor de Majin Buu.
Como então os mortais do mundo mortal poderiam ser oponentes de Majin Buu? É realmente impossível para um mortal. Xiae olhou para ele com um sorriso, mas não com um sorriso. Kibito ficou em silêncio por um tempo. O estranho loiro à sua frente não tinha menos força que o Supremo Kai. Esse fato dificultava sua refuta. Kibito, não seja impaciente. O Supremo Kai do Leste disse a Kibito para se afastar e olhou para Xiae educadamente, dizendo esperançosamente: será que os mortais do mundo mortal realmente têm tanto potencial? Também existem Super Saiyajins como eu. Os Super Saiyajins na Terra não são muito piores do que eu. MHM. O Supremo Kai do Leste assentiu e anotou essa informação. Quanto ao segundo método, na verdade é muito simples. Não será difícil para você. Você precisa procurar o Deus da Destruição, Berus, que vive no planeta de Berus. Xiaer continuou. Espera, o que é o planeta de Berus? E quem é o Deus da Destruição? O Supremo Kai do Leste perguntou, confuso. Como o grande Supremo Kai e outros deuses morreram cedo pelas mãos de Majin Buu, muita informação, que antes era conhecida entre os deuses mais altos, agora se perdeu, e também o Supremo Kai do Leste ainda era muito jovem naquela época. O planeta de Beirus é um mundo sagrado semelhante ao mundo sagrado dos Kai. É o lar do deus da destruição Beirus e seu acompanhante. Um Kai Supremo controla a criação de acordo com as regras do universo, enquanto um deus da destruição destrói igualmente todos os seres vivos de acordo com as leis do universo. Xiaia pensou em como conheceu Beirus no planeta Vegeta, e até agora, foi uma experiência difícil para ele esquecer. Xiaia encarou o Supremo Kai do Leste e disse palavra por palavra: o deus da destruição, Berus, é muito mais forte do que você pode imaginar. Para um monstro tão poderoso quanto Majin Buu, Berus pode beliscá-lo até a morte com apenas uma mão. Isso? Como isso é possível? Os olhos do Supremo Kai do Leste se arregalaram, a descrença estampada em seu rosto. Se realmente existisse um especialista tão absurdamente forte como o deus da destruição no mundo, então como poderia ser considerado Majin Buu? O Supremo Kai do Leste não sabia o que dizer naquele momento, mas depois de pensar por um segundo, ficou em silêncio. Certo, no universo, os seres vivos experimentam nascimento e morte, e as plantas florescem e murcham. Portanto, já que um Supremo Kai é responsável pela criação, então um deus da destruição existindo com o propósito de destruição também poderia ser compreendido, pensou o Supremo Kai do Leste. No entanto, a força de um deus da destruição é realmente tão absurda quanto Xiaia está dizendo. O Supremo Kai do Leste estava um pouco desconfiado. Sim, a força que um deus da destruição tem é realmente absurda. Xiaia disse afirmativamente. Se você não acredita, pode procurar o Kai do norte da galáxia Via Láctea. Ele já tinha visto o deus da destruição, Berus. Obrigado por me contar informações tão importantes. O Supremo Kai do Leste agradeceu de repente a Xiaia com educação. Se as informações dadas por Xiaia eram verdadeiras ou falsas, ele conseguia julgar. Xiaia sorriu e disse, então, Supremo Kai do Leste, por favor, me deixe pegar emprestado o Anel do Tempo para usar. Tudo bem, venha comigo, afirmou o Supremo Kai do Leste. Desta vez, ele não recusou. Depois disso, o Supremo Kai do Leste levou Xiaia para outro lugar do planeta, onde ele e o assistente Kibito viviam. Em um sótão espaçoso e sinuoso, como um corredor, o Supremo Kai do Leste tirou uma caixa de madeira requintada de um armário densamente lotado. Xiaia supôs que havia dezenas de milhares de caixas no armário densamente amontoado. O Supremo Kai do Leste colocou a requintada caixa de madeira à frente de Xiaia, abriu-a e disse, aqui estão os anéis do tempo. O anel branco representa o plano original, enquanto os vários anéis verdes representam os universos paralelos. Dragon Ball Legend capítulo 290. Antes de voltar, Xiaia pegou os anéis do tempo e os observou. Havia 3 anéis na caixa de madeira, um branco e 2 verdes. O anel branco representava o mundo no guerreiro da chama dourada, e os outros 2 representavam outros 2 universos paralelos. Xiaia sabia que um dos 2 universos paralelos era o mundo original de sua vida, e o outro era o mundo principal da obra original, que era o mundo que não foi afetado por ele. Só se um Supremo Kai usar, o Anel do Tempo será eficaz, porém, você pode estudá-lo, disse o Supremo Kai do Leste. MHM. Xiaia assentiu seriamente e então encontrou um espaço aberto para começar a estudá-los.
Enquanto o Supremo Kaido Leste e Kibito mal podiam esperar para correr para o planeta do Kaido Norte para perguntar sobre o Deus da Destruição, Berus. O Anel do Tempo era uma acumulação das leis do universo, e Shia não fazia ideia do significado de sua existência. Falando nisso, havia 12 universos em um multiverso. Um multiverso é equivalente a um contínuo espaço-tempo. Cada universo paralelo poderia ser considerado completamente independente. Eles operam de forma independente e não interferem uns nos outros porque não são um sistema em uma linha do tempo. Anéis do tempo existem para facilitar o gerenciamento de viajantes do tempo como o Trunks do futuro. Shia pensou, mas também sentia que aquilo era completamente sem sentido. Cada multiverso tem Zeno e o grande sacerdote no comando. Portanto, não há necessidade de interferir em outros contínuos espaço-tempo, porque toda vez que um novo universo paralelo surge, um novo Zeno será criado com ele, para que a ordem do universo não se torne caótica. Portanto, qual é o significado da existência do Anel do Tempo? É só para saber quantos universos paralelos existem. Shia sentiu que devia haver algum segredo misterioso no Anel do Tempo. Deixa pra lá, não deveria me preocupar com essas coisas. Preciso descobrir como voltar para o meu mundo original. Shia riu de forma autodepreciativa, então pegou os anéis do tempo e os observou cuidadosamente. Shia não sabia de que materiais eram feitos os anéis do tempo, pois eram requintados e belos, e sempre que usava sua energia espaço-temporal para tocar os anéis, eles ressoavam levemente. Era como se a energia espaço-temporal dentro de seu corpo fosse saltar para fora. Esses anéis do tempo são compostos por espaço-tempo comprimido. Parecem ser multiversos de tamanho microcósmico, cada um correspondendo a um contínuo espaço-tempo diferente. Minha energia espaço-temporal está sendo sugada. Shia ficou surpreso ao descobrir que, ao pegar um dos anéis verdes, a energia espaço-temporal em seu corpo estava ressoando. O espírito de Shia tremeu, e ele observou cuidadosamente o anel verde, enquanto murmurava, este anel deveria representar o mundo em que vive antes. Ele a estudou cuidadosamente e liberou continuamente sua energia espaço-temporal. De repente, algo inesperado aconteceu. Quando Shia liberava muita energia do espaço-tempo, de alguma forma, o anel do tempo emanava um brilho lindo, como se fosse jadeíta, e ao mesmo tempo, a energia espaço-temporal de Shia jorrava incontrolavelmente. O que está acontecendo? Por que minha energia espaço-temporal está saindo do controle? Shia ficou chocado e rapidamente controlou sua energia espaço-temporal, tentando cortar sua conexão com o anel do tempo. Porém, já era tarde demais. Uma força de sucção, como a de um ímã poderoso, vinha do anel do tempo verde, e absorvia incessantemente sua energia espaço-temporal. Não é bom. Shia sentiu que a situação não estava correta e tentou resistir, mas ele era como uma louva-a-Deus tentando parar uma carruagem, sem sucesso. Zi. A energia prateada branca do espaço-tempo jorrava incessantemente. A expressão de Shia ficou pálida, enquanto ele forçava um sorriso e dizia, desta vez, cometi um erro sério. O anel do tempo ainda absorvia a energia espaço-temporal de Shia, e logo toda a energia de Shia foi sugada. Nesse momento, o anel do tempo havia mudado, e de repente explodiu em um brilho brilhante e colorido. Depois flutuou perto da testa de Shia e transferiu uma aura colorida de volta para seu corpo. Quando essa aura colorida entrou em seu corpo, cada célula se ativou como se tivesse obtido umidade. Uma sensação quente surgiu do fundo do seu coração, e a mente de Shia, depois de ser reabastecida, ficou muito mais energizada. Seu corpo inteiro também ficou enérgico. Esse processo durou muito pouco tempo e, em menos de 2 segundos, esse fenômeno estranho desapareceu. Shia refletiu por um tempo e observou as mudanças em seu corpo. Um olhar e ele ficou chocado. A antiga energia prateada branca do espaço-tempo havia desaparecido completamente. Normalmente, se sua fonte espaço-temporal desaparecesse, sua habilidade espaço-temporal também seguiria e desapareceria. Mas Shia sabia que sua habilidade não havia desaparecido. Em vez disso, havia sido aprimorada. Antes, ele precisava depender da energia do espaço-tempo e da força mental para alimentar a habilidade do espaço-tempo. Mas agora elas não eram mais necessárias porque cada uma de suas células continha energia espaço-temporal colorida. Isso não era mais uma habilidade, era inteiramente parte de sua linhagem. Minha habilidade se transformou completamente em um instinto, assim como respirar. Não há necessidade de manipulá-la. Shia ficou confuso. Era um tanto estranho.
porque uma mudança tão grande aconteceria. Sua habilidade havia desaparecido completamente e parecia ter se tornado uma parte instintiva de seu corpo. Essa vantagem era óbvia. No passado, mesmo que a habilidade espaço-temporal fosse forte, ela tinha grandes restrições. Condição espacial, condição temporal e força mental, todas afetavam o uso de sua habilidade espaço-temporal, assim como quando ele estava na periferia de um buraco negro antes, influenciado pelo poderoso campo gravitacional, mesmo querendo usar transmissão instantânea, era inútil. No entanto, a habilidade atual era semelhante ao de ele estar em uma posição estrategicamente vantajosa, ocupando uma posição de comando. Toda interferência externa não afetaria o uso de sua habilidade. Como buracos negros, força gravitacional, massa e energia estavam todos dentro do espaço-tempo. Cada célula do corpo de Shia somada era como um anel do tempo, integrando esses efeitos em um nível superior. Os pensamentos de Shia se moviam. Ele não usou sua habilidade. Em vez disso, como um reflexo instintivo, uma rachadura longa e fina, semelhantes a uma minhoca, apareceu no vazio do estável mundo sagrado dos Kai. A nova habilidade espaço-tempo consome apenas força física, e é completamente diferente ao mundo exterior quando usada. Shia ficou um pouco surpreso. Ele sabia que, uma vez superado a influência externa, sua habilidade espaço-temporal se tornaria mais forte. Certo, com essa habilidade, posso voltar para o mundo original, disse Shia animada. Agora, Shia era como um anel do tempo, e ele podia aproveitar a visita aos universos paralelos que já existem. De certa forma, ele havia saltado do nível espacial, mas ainda não tinha a habilidade de viajar no tempo. No entanto, era o suficiente para deixá-lo feliz. Que colheita inesperada, pensou Shia feliz, e então se levantou e guardou os 3 anéis do tempo de volta em suas caixas de madeira. Ele não precisava mais dos anéis do tempo. Depois disso, Shia saiu e aproveitou a paisagem sagrada e verde do mundo sagrado dos Kai. O céu azul estava cristalino, e ocasionalmente, alguns planetas redondos pendurados no céu podiam ser vistos, e a grama macia dobrada devido ao vento leve ocasional. Ao lado do lago, não muito longe do Palácio do Supremo Kai, flores douradas desabrochando balançavam levemente na brisa. O espaço da dimensão mais alta tinha uma força de contenção extremamente poderosa, mas Shia ainda podia se mover como quisesse, livre da influência do espaço, assim como o Supremo Kai. Shia encontrou a espada do Supremo Kai cravada no topo de uma montanha, agarrou seu punho e puxou, mas ainda assim não conseguiu puxá-la. Existe um antigo Supremo Kai que pode desbloquear o potencial dessa espada, mas parece que ainda não consigo puxá-la. Shia balançou a cabeça e não se demorou sobre o assunto. A razão para seu fracasso foi sua força inadequada, que não foi suficiente para sacar a espada e após cerca de meio-dia, o Supremo Kai do Leste e seu assistente Kibito retornaram. Pelo sorriso em seus rostos, parecia que haviam verificado sobre o deus da destruição Berus de Norte Kai. Depois de muitos anos de pensar sobre isso, finalmente encontraram uma solução. O Supremo Kai do Leste estava de muito bom humor. Este cavalheiro, muito obrigado. O Supremo Kai do Leste estava extremamente grato, e sua expressão era muito mais gentil ao olhar para Shia. Se não fosse por essa pessoa, eu ainda não saberia que existia um Deus tão poderoso como o Deus da destruição no universo. Enquanto o Deus da destruição estiver disposto a agir, esse Majin Buu não será nada a temer. Além disso, há alguns Super Saiyajins na Terra, todos especialistas muito promissores. Ele já os havia explorado anteriormente, através do poder sobrenatural do Supremo Kai. Embora esses Super Saiyajins não tenham senso incondicional de justiça, eles ainda valorizam os seres vivos deste mundo, o que o deixa muito feliz. Shia assentiu e devolveu a caixa de madeira, contendo os anéis do tempo, ao Supremo Kai do Leste e disse: "Você pode tirar os anéis do tempo, é hora de eu voltar. Você não está mais estudando-os." O Supremo Kai do Leste pegou os anéis do tempo e pediu a ele: "Não é necessário. MHM." O Supremo Kai do Leste assentiu e não perguntou mais. Então, ele observou enquanto Shia saía. Após deixar o mundo sagrado dos Kai, Shia voltou novamente à Terra, despediu-se de Vegeta e dos outros, e também disse a Bulma para parar suas pesquisas sobre o dispositivo de viagem interdimensional, mas olhando para a atitude de Bulma, completamente envolvida em seu trabalho, era muito provável que ela continuasse pesquisando. Se pretendia continuar sua pesquisa, poderia fazer o que quisesse,
Xiaia não se importava muito. Após se teleportar, ele deixou a Terra e, então, se preparou para lançar sua nova habilidade espaço-temporal, que lhe permitiria viajar entre universos paralelos. Dragon Ball Legend capítulo 291 Mei Ling e Zanja no vasto céu estrelado, Xiaia olhou para a luz insignificante das estrelas no fim de sua linha de visão, e então assentiu levemente e estalou os dedos. De repente, um raio colorido de luz subiu, as cores brilhantes eram deslumbrantes como fogos de artifício. Xiaia avançou e entrou instantaneamente em um túnel formado por raios coloridos. Não havia frente nem atrás, nem tempo nem espaço ali. Vários tipos de luzes cintilantes piscavam, como uma fita de seda em um rolo de filme. Esse era um espaço indescritível localizado fora do espaço-tempo. Xiaia olhou ao redor. Abrir o túnel espaço-temporal consumia rapidamente sua força física. Xiaia passou pelo túnel colorido. De repente, 3 enormes espaços azul profundo apareceram à sua frente, e em cada espaço havia 12 enormes bolas transparentes de polo aquático flutuando. As bolas de polo aquático brilhavam com uma vasta gama de cores e, em grupos de 2, formavam 6 grupos em meio ao azul profundo, com um equilíbrio esquisito. Era exatamente como a cena que Xiaia viu de uma posição muito alta quando seu potencial foi desbloqueado pelo grande ancião no planeta Namek. Os 3 espaços azuis são 3 multiversos diferentes, murmurou Xiaia para si mesmo enquanto os cantos da boca se curvavam em um arco, e então, voou em direção ao mundo que ressoava com ele. Puxe! Como se atravessasse uma bolha, Xiaia reentrou em seu multiverso. Como ele viajou no tempo do universo 7, ele apareceu diretamente no céu estrelado do universo 7. Olhando para as estrelas deslumbrantes e tremeluzentes ao seu redor, Xiaia sorriu. Ele sabia que havia retornado ao seu contínuo espaço-tempo. Depois disso, ele usou transmissão instantânea, movendo-se em direção ao planeta Yongsan. No entanto, Xiaia não sabia que havia uma batalha feroz ocorrendo no planeta Yongsan. Uma mulher pequena, de cabelos laranja e pele azulada, estava causando estragos no planeta Yongsan. A mulher usava uma jaqueta branca, calças igualmente brancas, um par de botas douradas que chegavam até a metade da perna, calças negras em ambos os braços e um cachecol roxo na cintura. Foi Zanja quem acordou no planeta Abaert. Depois que Zanja se separou de seus companheiros, Kogu, Bujin, Bido e ela começaram a procurar o local onde Bosbojak estava selado de acordo com os lugares designados a cada um deles. A área atribuída a Zanja era toda a área leste. Ao longo dos anos, a chefe Bojack não foi encontrada, mas ela acidentalmente descobriu sobre os Saiyajins. Isso lembrou Zanja da experiência que teve quando foi gravemente ferida por um Saiyajin muitos anos atrás. Se não fosse pela Saiyajin ruiva há 200.000 anos, ela não teria ficado gravemente ferida, nem precisaria dormir no planeta Baert por 200.000 anos. Além disso, o Boss Bojack não teria sido derrotado pelas mãos de um Super Saiyajin e depois selado pelos 4 grandes Kais em um lugar desconhecido. Maldito Super Saiyajin! O rosto bonito de Zanja revelava uma expressão feroz, seus olhos lançando olhares fulminantes para a garota que lutava contra ela. Era um Super Saiyajin cuja força era quase equivalente à dela. Inesperadamente, esse Super Saiyajin no planeta Yongsan é tão forte. Zanja respirou fundo e murmurou. Além da Super Saiyajin feminina à sua frente, o Super Saiyajin masculino que ela já havia encontrado antes na verdade não valia a pena mencionar. Ela o machucou gravemente com apenas um dedo. Em frente a Zanja, Mei Ling estava cercada por uma aura dourada, e seu corpo emanava um impulso imponente e impressionante. Ela era poderosa e também não ficou atrás de Zanja. Desde a batalha com o rei Davidou na Galáxia Delan há 6 meses, Mei Ling sabia bem que sua força estava faltando. Então, após destruir as forças do rei Davidou na área oeste, Xiling e Miers começaram a treinar diligentemente no planeta Yongsan. No entanto, a chegada de Zanja quebrou seus dias tranquilos. Antes de Xiaia voltar, eu definitivamente não permitiria que ninguém fizesse mal ao planeta Yongsan. Mei Ling abaixou a cabeça enquanto seus lindos cabelos dourados dançavam no ar devido às ondas de energia. Xiu. Xiu. Belas figuras subiam ao céu, enquanto as silhuetas de Zanja e Mei Ling brilhavam rapidamente como relâmpagos no céu. De vez em quando, eles se chocavam de vez em quando, explodindo em lutas intensas, e então, às vezes, se separavam rapidamente, afastando a distância entre eles. Então, começariam a brigar novamente. Mei Ling era tão forte que parecia superar o reino dos Super Saiyajins comuns.
Mas Zhang era ainda mais poderosa, na verdade suprimindo Mei Ling. Quando Xiaoya apareceu no planeta Ongsan, ele tropeçou na feroz batalha entre Mei Ling e Zhang. Ao descobrir que a pessoa que lutava contra Mei Ling era Zhang, Xiaoya ficou um pouco chocado e disse, por que essa mulher veio ao planeta Ongsan? E ainda mais inesperado é que o poder de batalha de Mei Ling aumentou para 2,2 bilhões. Ela deve ter trabalhado muito nesse período. Suspirando, Xiaoya estreitou os olhos. Teria sido muito árduo aumentar a força para 2,2 bilhões de poder de batalha em meio ano. Naquele momento, a situação da luta no céu havia sofrido uma mudança tremenda. Afinal, Zhang já tinha vantagem em força. Gradualmente, Mei Ling não conseguiu manter a transformação em Super Saiyajin, e a batalha mudou de impasse para ataques unilaterais. Woshi! Xiaoya tomou medidas nesse momento. Uma força imponente desceu do céu, e uma aura imensa, que poderia fazer as pessoas tremerem, desceu rapidamente. Ah! É a aura do Xiaoya! Mei Ling gritou animada, fazendo com que os movimentos das mãos paralisassem por um instante. Ararara! Você ousou se distrair durante a luta. Zhang zombou, uma luz fria piscando em seus olhos azuis. Ela não tinha a intenção de impedir seus ataques e avançou diretamente contra Mei Ling. Ua! Ua! Um brilho cristalino brilhava no topo de seu punho, e a energia violenta que emanava dele fez o espaço ao redor congelar. Bang! De repente, a mão de Zhang parou abruptamente. Uma palma forte bloqueou seu punho, e seu pulso delicado foi subitamente agarrado pela enorme mão. Zhang sentiu dor e seu corpo se contorceu, mas descobriu, para o horror, que seu pulso parecia ter sido preso por pinças de ferro, incapaz de se mover nem um centímetro. Como isso é possível? Zhang ficou horrorizada ao olhar atônita para a pessoa que de repente apareceu à sua frente. Era um jovem bonito, que se mantinha ereto como uma montanha, e seu corpo emanava uma aura impressionante e assustadora, altamente opressiva. Naquele momento, enquanto uma mão do jovem segurava firmemente o pulso de Zhang, a outra abraçava a cintura esguia do Mei Ling. A Super Saiyajin feminina foi muito cooperativa, pois seu corpo inteiro parecia derreter nos braços daquela pessoa. Ao ver claramente a aparência de Xiaoya, o rostinho lindo de Zhang revelou seu espanto e seus olhos se arregalaram, enquanto ela dizia, como poderia ser ele? Como ele pôde se tornar tão forte? Nesse momento, Zhang descobriu que a pessoa que segurava seu pulso era, surpreendentemente, o Super Saiyajin masculino que foi atingido voando por ela no planeta Baert há alguns anos atrás. Em apenas alguns anos, como ele se tornou tão poderoso? Zhang estava timidamente levantada, enquanto a inquietação começava a crescer em seu coração. Xiaoya, você realmente voltou? Mei Ling estava deitada nos braços de Xiaoya, respirando avidamente seu cheiro, enquanto uma sensação peculiar de paz crescia em seu coração. MHM, eu voltei. O que há com essa mulher e por que vocês dois estão lutando no planeta Ongsan? Xiaoya soltou a de Mei Ling e perguntou. Mei Ling era uma fusão de Xiling e Miers. Xiaoya podia abraçar Xiling como quisesse, mas abraçar Mei Ling parecia exagerar. Mei Ling olhou para Xiaoya com raiva. Ela parecia insatisfeita com ele por ter soltado o abraço, e disse, quem sabe o que está acontecendo com essa mulher? Quando ela veio ao planeta Ongsan, disse que queria se vingar de um Super Saiyajin. Você a ofendeu? Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.